É isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui pro pós-jogo da grande vitória. Acabou agora há pouco, Fluminense 4-2 no Ilsan, cara, sofreu um pouquinho, mas o Flusão teve cabeça pra virar o placar, pra conseguir fazer 4-2 e o Fluminense tá na liderança do grupo. Se não é inscrito no canal torcedor do Fluminense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Olá, fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe, porque se tem jogo de equipe brasileira no Mundial de Clubes, tem linha de passe na sequência e o Fluminense venceu. Nossa, sei lá de que jeito foi, a gente vai tentar entender aqui como é que foi essa vitória. Foi surpreendente a forma como essa vitória foi construída, né? Tomou virada, passou sufoco, time escancarado, o Santos teve várias oportunidades. Jogo de maluco, mas o Fluminense venceu, isso é o que importa, 4-2. O Fluminense é líder do seu grupo também, né? Assim como o Botafogo é líder, assim como o Palmeiras está lá também, assim como o Flamengo também é líder, o Fluminense completa os 4 brasileiros na liderança dos seus grupos, precisando apenas de resultados como empate, Botafogo pode até perder, né? Fluminense, no caso, um empatezinho ali, de repente tá legal para passar a próxima fase do Mundial de Clubes. Então a gente vai analisar tudo isso daqui a pouquinho com a Mari, com o Birner e também com o Eugênio aqui nesse Linha de Passe. Segura. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe, o Rodrigo Jufo vai abrir os trabalhos do programa de hoje, porque está lá nas Laranjeiras com a reação do torcedor do Fluminense. Meu Deus, hein? Como diz o outro, Jufo, hoje foi teste para cardíaco, amigo. É isso, William. Boa noite. Vitória de virada do Fluminense sobre o Sun Hyundai. Esse estádio aqui das Laranjeiras hoje testou o coração de cada torcedor que estava aqui, principalmente no segundo tempo, quando o Fluminense chegou perdendo por 2-1, mas a virada veio e com 2 gols para assumir a liderança do Grupo F no Mundial de Clubes, passando o Borussia Dortmund por um golzinho. E se teve alguém que testou o coração aqui hoje, foi o Renato. Poxa, vou te falar que um dos dias mais emocionantes da minha vida. Aqui do lado dos meus filhos, mais uma vez, tirando a Libertadores, foi Acho que você viu o meu sofrimento. É muita emoção, muita emoção. O Fluminense mexe com a gente, cara. E foi bonito demais. Né, criançada? Canta aí. Vence! Vence! Mas fala pra mim. Segundo tempo, como você entrou ali quando o Fluminense estava perdendo de 2-1, ainda estava confiante na virada? Muito esperançoso. Falei com meu filho sempre, toda vez que eu chego perto dele é gol. Eu estava muito esperançoso. Falei, vai sair. Meu filho vai sair, que nem a Libertadores, irmão. Foi muita emoção. E eu falei pra ele, vai sair, saiu, né, filho? Graças a Deus, Fluminense, João de Deus. E na hora muito importante que a gente estava cantando João de Deus. A torcida cantando João de Deus, saiu o 3º gol. Fluminense agora assume a liderança do grupo e vai brigar pela primeira posição, né? Tem que passar em primeiro. Vamos brigar por ser primeiro lugar, agora ganhar dos africanos, né? E vamos, aquele negócio. Vamos seguindo e enquanto tiver chance, vamos seguindo que o Fluminense. Isso é Fluminense? Isso é Fluminense. Então eu quero a criançada toda cantando aí, vitória do Fluminense. William, todo mundo tá louco da cabeça aqui no estádio Laranjeiras, ó. Tem bandeirão, a torcida cantando e a vitória do Fluminense, nada mais interessa. Opa! Aí. Não, o Chufo tá esperto. O microfone tem chavinho. Já caiu o cara no meio. Caralho, o cara caiu aí mesmo, gente. Isso é maravilhoso, eu adoro o povão. O povão é sensacional. Sobe o som aí mais um pouquinho, vai lá. Opa, volta pra nós aqui que tá ficando perigoso. Mas é isso aí, eu já falei, o torcedor tem direito, hein? Pode falar o que quiser. A gente corta aqui o microfone, se escapar, escapou, mas isso aí é a torcida, é assim mesmo que funciona e tem que ser assim. Porque foi um jogo emocionante, nem era pra ser tão emocionante, né, Mari? Porque do jeito que começou, o Fluminense controlava o jogo, o Fluminense abriu 1-0, belo gol do Arias, mais uma partidaça do Arias, né? Sim. Mais um bom jogo do Arias, foi eleito melhor em campo, inclusive. 1-0, parecia que estava tudo controlado, até que a coisa degringolou, o Fluminense desorganizou de um jeito e parecia
que aquele time contra o Borussia tinha sumido, né? Aquele time que enfrentou o Borussia tinha sumido, a gente não viu mais aquele Fluminense e quase que o Fluminense desse escapar aí, 3 pontos valiosíssimos, né? Tudo bem? Tudo bem, amigo? Um beijo pra você, Eugênio, Birner, fã de esportes que nos acompanha. Na verdade, nem era aquele Fluminense, né? Pois o Renato é. mexeu bastante na escalação. Pois é. Muitas mudanças. Exatamente, muitas mudanças. Nas laterais, tira um volante, 5 no volta total. o Ganso, 5 no total. Meio. Cano como referência. Eu até gostaria de falar, né, de uma bagunça organizada, mas demorou para essa bagunça se tornar organizada, porque mexe muito no segundo tempo, enfim. Quando a gente olhou muito do que foi o Sam contra o Mamelodi, ali tinha uma zona onde o Ganso poderia de fato atuar. Assim, o Sam perdeu naquela partida, teve ainda, né, além do 1-0, teve gols anulados, poderia ter perdido mais ainda pelo placar. Tinha uma zona, de fato, ali para o Ganso trabalhar. Mas eu acho que ele não conseguiu e, além de tudo, achei a equipe com uma concentração bem baixa, sabe? Não era o Borussia do outro lado, né? Subiu muito ali, aquela adrenalina absurda, você atingiu e aí você dá aquela relaxada. Eles falam, bom, agora a gente faz ali nosso trabalho, dá pra gente ganhar de 1-0, 2-0, tá tranquilo. E não foi assim. Então, assim, na segunda tentativa de um toque de calcanhar do Ganso, sai o gol do Ulsan. Então, assim, de fato, deu para perceber ali indícios de que o Fluminense, ele estava negociando ali com aquela partida que, de fato, começou de uma maneira que poderia ter feito diferente, né? Mas termina, o resultado importante. Excelente. Porque agora, empate, está tranquilo. Mas precisa, de fato, o Renato faz isso muito bem, né? Sim. Precisa, de fato, identificar o que aconteceu. Então, Birner, eu tive a mesma sensação da Mari vendo o jogo, que, assim, primeiro não era o Borussia do outro lado, aí o nível de concentração já não estava o mesmo. E quando fez 1-0, deu aquela impressão que, opa, agora tá tudo assim do jeito que a gente quer, né? E vamos tocar aqui e tal, etc. Senti o Fluminense dando uma leve acomodada, não estou dizendo que foi proposital, é uma coisa meio que instintiva, que acontece, é natural, mas que instintivamente o Fluminense meio que deu uma relaxada. Você entendeu dessa forma também ou não? Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, em primeiro lugar, eu acho que a entrada do Ganso tinha tudo a ver com o jogo. Porque contra o Dortmund era obrigatório ter um meio-campo mais reforçado, ter um time que vai te atacar, que vai levar bastante perigo. Sim. Você troca um volante por um jogador com muito passe, você aumenta a chance de construir, ainda mais colocando o centroavante, que finaliza melhor que o Everaldo, se estiver bem. Então, as mudanças do Renato, elas tinham muita lógica e elas funcionaram razoavelmente apenas, porque eu acho que o Fluminense teve um domínio muito grande de jogo até o gol de falta do Arias, mas com pouca construção. Mesmo tendo um jogador com mais qualidade técnica no meio-campo do que os jogadores que entraram no segundo tempo e que mudaram a cara do jogo. Então, um pouco tem a ver com a baixa de concentração depois do golaço de falta do Arias. Mas, mais uma vez, o Arias foi o melhor jogador da partida e, mais uma vez, talvez o Arias tenha sido o melhor jogador ou ficaria na lista dos 3, 4 melhores jogadores da segunda rodada do Mundial, como ficou também, para mim, na lista dos melhores jogadores da primeira rodada do Mundial. Sem dúvida. O cara joga demais. E eu acho que, taticamente, não funcionou na prática, porque o domínio de jogo não tinha a ver com a entrada do Ganso, tinha muito mais a ver com a capacidade de marcação alta e de um time muito recuado enfrentando o Fluminense. E quando o Fluminense foi exigido sem bola, no contra-ataque, o time desmoronou. Foi. Então eu acho que foi tática, apesar de ter lógica a entrada. Eu teria feito isso também e não funcionou para mim na prática. E um pouco também acho de baixa de concentração. Eu acho que não foi só o relaxamento. Sim. Me explica um pouquinho do que foi essa bagunça, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço para você, para a Mari, para o Birner. Acho que os colegas já deram, né, a luz, né, do que aconteceu no jogo. O Renato vem com 5 mudanças. Ele troca os 2 laterais, entram 2 laterais mais ofensivos. E no lance do primeiro gol, é muito nítido isso, estão os 2 laterais lá no campo de ataque, espetados lá na frente. Naquele momento, a bola está no pé do Thiago Silva, que está na intermediária, ele faz o passe para o Ganso. Ali eu acho que o toque de letra do Ganso dá o tom dessa certa... vamos colocar no popular, de um certo salto alto, para falar a linguagem que o povo entende. Ali, quando o Fluminense perde a bola, tinha o Freitas e tinha o Martinelli. E vem o contra-ataque e ninguém consegue marcar ninguém, sai o gol, daqui a pouco tem uma outra bola errada, uma bola perdida, um passe ruim do Hércules, que errou muito no jogo. E ali, em cima de um Guga, que também marcou muito mal, marcou muito pouco,
o Fluminense toma o segundo gol, uma virada que é um choque. E eu estava lembrando, conversando com a Mari, com outros companheiros na redação, que foi um primeiro tempo que o Fluminense está acostumado a ver no Maracanã. Aquele jogo de sábado à noite no Maracanã, que o Fluminense joga contra o time médio ou pequeno, considerado pequeno do futebol brasileiro, e que ele tem o domínio do jogo, mas no final ele acaba sofrendo um empate ou uma virada no Maracanã. Isso aconteceu N vezes. Contra Atlético Goianiense, contra Criciúma, contra Juventude, etc. Porque é o time que acha que está com o jogo controlado, não toma as devidas precauções defensivas e acaba não conseguindo superar defesas que se fecham, no caso de hoje também. Era uma linha de 5 atrás. Então, o Fluminense tinha o controle da posse de bola até a entrada da área. Dali para frente, ele não conseguiu conectar com o Cano. O Cano participou muito pouco do jogo. Muito pouco do jogo. Então, era aquele jogo que ia até a lateral, voltava na intermediária voltava para a lateral e não entrava. Aconteceu a falta na entrada da área e aí saiu o gol. Uma bela cobrança de falta do Arias. É isso aí, torcida do Fluminense. Cano não participou muito do jogo, mas ele fez um diferencial que foi chutar. Ele apenas chutou pro meio de campo, né, pro meio da área, pro terceiro gol do Fluminense. Então, assim, ele agregou na partida. Everaldo, chuta Everaldo, chuta Everaldo. O Everaldo teve 2 oportunidades ali, acabou errando. No mais, cara, pra mim, o Fluminense hoje, ele, querendo ou não, chegou um pouco mais relaxado por ser um time tecnicamente inferior ao do Fluminense. E aí no primeiro tempo a gente viu ali, né, o que não se deve fazer numa partida de Mundial de Clubes ou em qualquer lugar. Um Fluminense totalmente desorganizado, parecia até que eu fiquei com medo de tomar o terceiro gol. Só que o chinês ali, o japonês, acabou errando, não sei se é japonês, chinês. Ele perdeu o ângulo, saiu na cara do gol. Teve até um bate-boca do Thiago Silva ali com o outro zagueiro. Mas assim, cara, Fluminense no segundo tempo, depois das mudanças, principalmente Keno, arrebentou na partida. O Renato teve, né, a mão de mexer, mas já era para ter mexido muito antes. Então assim, Fluminense leva o susto, consegue virar, só que tem que pensar, cara. A partir de agora, quando passar para as oitavas, não vai ser mais essa moleza, não vai ter esse time mais fácil. Então, se o Fluminense sair atrás, provavelmente é mais difícil virar para cima de um time mais qualificado. O Renato Gaúcho tem que ligar esse alerta do time do Fluminense, que vem acontecendo já no Brasileirão, vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Fluminense levar o gol primeiro, depois ter que correr atrás do resultado, e é muito mais difícil, muito mais desgastante. É isso aí, torcida do Fluminense, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Se tá feliz, deixa aquele like, deixa aquele comentário. Valeu!